Então, gente, boa noite. Quero agradecer a presença de todos vocês, tá? A gente vai dar início aqui a mais uma live do curso de extensão que nós estamos fazendo, tá? Ensino de física, pesquisa, estratégia e alguns resultados, tá certo? Quero apresentar aqui para vocês os nossos conferencistas de hoje, tá? Aí vindo diretamente do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus Nova Cruz, o professor doutor Messias Wilbert de Souza Santos, tá? Ele é licenciado em Física, mestre e doutor em Física também pela Federal de Pernambuco, tá? E também vai estar conversando com ele um companheiro que já há muitos anos trabalhando com a gente, que é o professor Luciano Cabral Rios, tá? Que é da aula nas escolas do Estado, dá aula em, acho que privadas, dá aula na EAD também, da UFPI, tá? Que é licenciado em Física pela UFP, especialista em Metodologia do Ensino de Física pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá e em Física também pela Federal do Piauí. E ele está terminando aí o mestrado dele no ensino de Física, no mestrado nacional profissionalizante em ensino de física, não é? Que é o tá para defender agora nesse mês ainda, tá? Então ele conseguiu uma folguinha aí nos afazeres dele e veio contribuir um pouquinho com a experiência dele, tá? Aí eu quero falar aqui para os tá, que vão falar, cada um tem cerca de meia hora, tá? E depois disso, depois da exposição de todos dos dois, a gente abre para a conversa, tá bom? Para o debate. Aí as perguntas podem ser feitas via chat, ou então depois a pessoa, se quiser se colocar, falar também assim, mas é de preferência melhor no chat para não tumultuar muito, tá certo? Então, Messias, como você é o convidado mais externo, você tem as honras de abrir aqui os trabalhos para a gente, tá bom? Quero agradecer de novo a sua presença, também agradecer ao Cabral também a presença e o aceite do convite, tá? E dizer que isso nos honra muito, tá bom? Então, com você, Messias, a palavra. Obrigado aí, Micaías. Tá ouvindo direito? Porque você tinha falado que estava baixinho. Tá meio baixo ainda. Tá baixo? Vou tentar falar o mais alto possível aqui. Fingir que estou Uhum. numa sala de aula, né, grande, tá certo? Então, primeiramente, eu quero agradecer o seu convite, né? É um prazer, na verdade, estar aqui e rever você, tá certo? E dar uma boa noite aí para todos que estão participando aqui, tá? E espero poder contribuir um pouquinho, né, com um pouco da minha experiência, tá certo? Eu vou colocar os slides aqui para apresentar, tá ok? Tá todo mundo vendo aí? Tá tranquilo. Pronto, ótimo, beleza. Quando o Miquel conversou comigo, né, sobre esse evento de extensão que ele está realizando, e a gente conversou um pouquinho do que eu estava fazendo também, e aí eu pensei que para a apresentação de hoje eu poderia trazer minha experiência com relação à gamificação no ensino de física, né? E aí eu gostaria de primeiro contextualizar como foi que surgiu, né, essa ideia lá no onde eu lecionava, porque agora eu saí de Parelhas, né, que o estudo foi feito num camping de Parelhas, que é sertão do Rio Grande do Norte, e só que devido à distância e tal, eu saí de lá e fui para Nova Cruz, que é onde eu estou agora. Mas o estudo foi realizado lá no campus avançado Parelhas, tá certo? E aí, como orientadores do projeto, foi eu, Messias, né? O Francisco Genivan, que é outro professor lá, professor de informática,
e tivemos alguns alunos participando também do projeto, o Ed Carlos, Isadora e a Késia, que eram, na verdade, já se formaram do curso de técnico em informática. E aí, só para situar vocês um pouquinho, até 2016 eu só tinha tido contato, embora tenha feito licenciatura, eu só tinha tido contato com o ensino superior, né? Meu mestrado e doutorado foi em física teórica, então eu, por muito tempo, apenas ensinei ensino superior. E aí, quando eu passei no concurso, né, isso em 2016, concurso para o IFRN, eu me deparei na situação de ter que pegar agora, né, alunos de ensino médio, né, que têm as suas diferenças, né, até na forma de abordagem. E aí eu senti a necessidade de trazer coisas diferentes, me atualizar, na verdade, com relação ao ensino para essa faixa etária, para esse tipo de ensino aí. E aí eu me deparei com uma situação bem interessante no IFRN, que é o que eles chamam de projeto integrador. Eu não sei como funciona nos outros IFs e tal, mas eu estou falando aqui especificamente do IFRN, e o projeto integrador, ele é colocado, né, nas resoluções como sendo algo equivalente a um projeto de pesquisa, de ensino ou de extensão. Né? E ele serve também como uma forma de você terminar fazer a conclusão do seu curso, né? Fazer um TCC para os cursos técnicos integrados. E aí, né, dentro dessa resolução, tinha lá o projeto integrador, né, que é comparado a esses outros tipos de projeto, e ele exige, né, isso é uma coisa bem interessante, ele exige que seja, de fato, feita uma interdisciplinaridade. Tá? Então, assim, eu coloquei aqui, né, como é uma prática que estimula a interdisciplinaridade, mas, assim, ela meio que exige. Mas, em geral, o que acontece é que a galera se une nos seus próprios cursos. Né? Então, dois professores de disciplinas diferentes do mesmo curso se unem para fazer um projeto integrador. Mas aí eu me senti, né, digamos assim, desafiado a realizar também um tipo de projeto desse tipo, dessa forma. E aí, conversei com os professores de informática e a gente viu uma possibilidade de fazer isso. Né? E qual foi a ideia inicial? Bem, o professor Genivan ele já trabalhava com essa ideia de gamificação, de trazer jogos para o ensino, né? E eu achei também que isso poderia ser viável para a disciplina de física. Mas no caso aqui, como era turmas de informática particularmente, né, a gente pensou em fazer isso de forma eletrônica, né? Trazer jogos estilo videogame mesmo, né? A gente tentou ver isso aí. E aí, só para introduzir essa ideia, o que eu posso dizer para vocês, assim, de forma bem simples, é que a gamificação seria o uso de elementos de jogos e técnicas de design de jogos em contextos não relacionados a jogos. No caso aí, no ensino particularmente. Quando a gente olhava para a disciplina, né, das nossas conversas e reuniões, para a disciplina de física e de informática, ou no caso do curso de informática em si, né, a gente sempre percebeu que havia similaridades. Por exemplo, os dois denotam alta complexidade e alto nível de abstração. E, consequentemente, né, não só por isso, mas causava também desinteresse e desmotivação nos alunos, né, que tendiam a desprezar um pouco as disciplinas de física e as disciplinas ligadas ao próprio curso, né, curso de informática. E aí a gente pensou, ora, então vamos tentar fazer essa união aí, né, fazer esse projeto integrador entre física e informática, usando exatamente a gamificação. O que é que a gamificação trazia para a gente? Né? Primeiramente, o desafio aí, o engajamento, eu coloquei em negrito, porque a gente realmente pretendeu que os alunos se engajassem, né, quando a gente trazendo essa abordagem. Traz também diversão e interação. E com isso a gente conseguiu fazer, de fato, uma abordagem diferenciada, né? Diferenciada em relação aos modelos que a gente está habituado a fazer, né, dentro de sala de aula. Aprofundando um pouquinho aqui em gamificação, né, a gente tem seus conceitos, tornando ele mais formal, digamos assim. Eu poderia dizer que, segundo o CAP aqui, a gamificação basicamente é o uso de mecânicas, estética e pensamento dos games para envolver pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas. Quando eu falo de mecânicas aqui,
eu estou pensando em sistema de pontos, uso de placar, ranking, né? Níveis de dificuldade, ou seja, aquelas fases, restrição de tempo e os distintivos, ou seja, sei lá, medalhas ou coisas desse tipo que classificam, né? E dão uma diferenciação dentro do jogo. Aí, se você observar, se eu falasse só sistema de pontos, classificação, nível de dificuldade, né? Restrição de tempo, isso é bem parecido com o que a gente já tem meio numa aula de física ou uma aula de outra disciplina que utiliza, né, esse tipo de mecânica. Né? Você tem um sistema de pontuação, você utiliza a classificação, os alunos são classificados, você tem níveis de dificuldade diferentes, você tem uma restrição de tempo. E aí você poderia dizer, então o ensino em si já é meio que gamificado nesse contexto. Porém, uma coisa importante é que a mecânica em si, ou seja, esse estilo, né, formular um estilo tipo jogo, ele não é suficiente para engajar, né? Você pode ter, como eu disse, todas esses conceitos aí inseridos nas suas aulas, mas isso não necessariamente vai fazer com que o aluno se engaje, porque isso não está relacionado à mecânica, tá? Porque a mecânica ela simplesmente representa uma lógica maior, né? A lógica que você traz para a sua aula. Por outro lado, também você tem, né, o conceito da estética, ou seja, o visual do jogo. Eu sempre gostei de xadrez, e aí eu coloquei esse exemplo, que é bem interessante, que você tem, por exemplo, aí, como vocês devem estar vendo, o xadrez em 2D, né, que para quem joga é suficiente, você tem as regras, as mesmas regras do físico, né? Só que, quando saiu lá o Harry Potter, eu fiquei muito interessado em descobrir se existia algum tipo daquele xadrez de bruxo, né? Que é em 3 dimensões, que as peças se movem e fazem movimentos e etc. E, sei lá, quando vai comer a peça do outro, mata a peça do outro lá. E aí eu procurei e encontrei, né, o War Chess, esse jogo aí, tá? Que ele é bem interessante, ele é em 3D e você consegue manipular, você consegue rotacionar o tabuleiro, você consegue observar os combatentes aí de frente. Então, assim, a estética chama atenção e faz, inclusive, por exemplo, você a procurar o jogo, né? Mesmo que, no caso aqui, as regras são as mesmas de jogar, tá certo? Então, assim, a estética é muito importante. Porém, nem a mecânica nem a estética gera, de fato, um engajamento. E aí que vem a questão da lógica do jogo. Né? A lógica do jogo, ela é a parte fundamental. Como você vai implementar, qual é o seu objetivo quando você propõe aquele jogo em si. E aí a lógica do jogo, ela deve considerar 4 elementos: cooperação, competição, exploração e narração de histórias. E aí uma coisa importante, né? Cooperação e competição podem, a princípio, parecer antagônicos, né? Mas, na verdade, eles são, digamos assim, 2 faces da mesma moeda. Porque a ideia, no caso, quando você utiliza gamificação, você tenta, primeiro, né, gerar no grupo, né, o sentimento de cooperação, as pessoas participem cooperando entre si. E depois, dentro de um grupo já forte, já unificado, você pode gerar uma competição, né, para estimular, na verdade. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, para vocês entenderem como esses conceitos se aplicam em um jogo bem simples. No caso, nem é um jogo, né? Eu poderia chamar de jogo, mas aqui no esporte, por exemplo, correr, tá certo? Então, um exemplo bem simples, que fica bem claro o que eu quero dizer com essas partes aqui. Por exemplo, correr, você pode correr sozinho, tá certo? Mas se eu falo em cooperação, ele ser um jogo cooperado, você poderia pensar em correr em grupo, ok? Isso geraria um elo de pertencimento àquele grupo, responsabilidade entre os participantes do grupo e união em relação aos objetivos, tá? E aí, com o grupo já cooperando entre si, você pode gerar aí a competição. Ou seja, dentro desse grupo, verificar quem corre mais rápido, por exemplo. Isso aí gera o prazer individual, né? Dentro de um grupo onde você se sente seguro, você ainda tem esse prazer individual de verificar quem corre mais rápido, né? Isso é uma coisa que é possível se fazer. No caso de exploração, que aí tem a ver com curiosidade, seria descobrir novos ambientes, viajar, entrar em contato com outras pessoas e culturas.
E aí, em narração de histórias, entra a parte interessante de quando você tenta propor, né, jogos para gamificar o ensino. Que é a narração de histórias tem a ver com o enredo que você vai produzir para ambientar o que você está propondo. Então, por exemplo, no caso correr aqui, eu poderia colocar, por exemplo, fugindo de zumbis, né? Uma coisa bem batida, mas, por exemplo, para a faixa etária que eu dou aula, né, no ensino técnico, é uma coisa que eles realmente se interessam e chama a atenção deles, tá certo? É claro, isso aqui é só um exemplo, tá? Só para ficar claro, né? Isso aí não é uma coisa que eu utilizei nas aulas, mas é só para deixar claro a ideia, né, desses conceitos aí utilizados na prática, ok? Então vejam só, as características esperadas aí, voltando agora para a parte de ensino, de fato, cara, as características esperadas e desejadas quando você quer utilizar a gamificação no ensino é a motivação, né, a ludicidade e também é interessante que você perceba que a gamificação pode ser versátil, né? Ela pode ser adaptada de fato a todas as disciplinas, ou quase todas, né? Eu não vou generalizar, mas eu não vejo nenhum impedimento, né, para outras disciplinas, tá certo? Então, assim, é o que a gente espera e deseja, né, quando a gente utiliza a gamificação, tá certo? E aí, né, basta a criatividade em alguns casos, e aí no nosso caso aqui do tema dessa palestra, né, você precisa de alguma formação, né, na maioria dos casos você precisa de alguma formação nas técnicas de novas tecnologias. E aí eu coloquei aqui, pessoal, eu procurei um pouquinho, uma coisa bem simples, né, no YouTube, na verdade, como fazer gamificação sem gastar nada, e aí, nesse caso, nesse vídeo, com pouco conhecimento, inclusive, tá certo? Ou seja, pouco conhecimento, inclusive, das tecnologias, né, associadas. E aí, nesse vídeo, né, que eu estou deixando aqui em evidência, o cara vai lá e mostrar que simplesmente ele usou uma conta no Facebook, uma conta no Google Drive, PowerPoint e Excel, certo? As contas no Google Drive e no Facebook está relacionado com a interatividade que ele pode ter, tá certo? E aí ele mostra como ele utiliza isso. O PowerPoint, para ele produzir, né, as figuras, as dinâmicas. E o Excel para ele fazer o controle, né? Porque se você tiver muita gente participando daquele jogo, então você precisa realmente de uma ferramenta de controle e ele faz isso muito bem com o Excel, tá certo? Então veja, ferramentas que em geral, né, quem tem um computador em casa vai ter também, tá certo? Vai ter contas desse tipo também. Então, é bem interessante. Depois aí posso liberar esses slides para vocês poderem acessar esse vídeo que eu estou dizendo. É bem interessante a forma como esse cara produz gamificação, tá? E aí, as características intrínsecas da gamificação é desafio, né, interação e feedback. E aí, em interação, eu quis colocar essa figurinha que vocês estão vendo para mostrar qual seria o que na minha cabeça vem quando eu falo de interação, né? Pontinhos aí, tá, que estão isolados, mas quando eles interagem entre si, eles transformam, né, e formam uma figura bem mais interessante, né? Uma coisa bem mais dinâmica, né? E que a gente pode associar com essa ideia de quando você interage, você pode criar realmente coisas novas. E outro ponto importantíssimo da gamificação é a questão do feedback. Quando você está jogando, quando você está perdendo ou ganhando, você tem um feedback quase que instantâneo, né? Porque é bem complicado quando você está... por exemplo, eu estou aqui agora falando com vocês, tá? E eu não tenho um feedback, né? Tá entendendo? Então, assim, eu estou falando, eu não sei quem está entendendo. É claro que a gente vai ter um momento posterior para vocês perguntarem, mas o feedback nos jogos, ele é praticamente instantâneo. Você sabe quando você está perdendo ou quando você está ganhando, e isso é bem interessante quando aplicado, né, na estrutura de ensino. Tá? E aí, chegando no nosso objetivo, lembrando que a gente estava tentando fazer um projeto para integrar física e informática. Então, nosso objetivo geral girou em torno de investigar e analisar as potencialidades e efeitos de uma metodologia baseada em gamificação. Aí é que está. Qual é o ponto importante aqui? É claro que gamificação não está relacionada só a jogos eletrônicos ou computacionais, tá certo?
Mas o nosso intuito, já que a gente estava tratando de um curso de informática, é exatamente trazer o conhecimento deles, tá, para interagir com a física. Então, o que a gente pretendeu foi utilizar simulações computacionais que realmente tivessem a física como fundamento, né? Os efeitos e os fenômenos no jogo correspondem às leis que a gente conhece na física, né? Então, a gente tentou utilizar simulações computacionais em termos de jogos para a disciplina de física. Os objetivos específicos foi verificar a metodologia, se há metodologias alternativas poderiam se apresentar como um caminho, né, para ensinar física, né, ensinar e suplementar o ensino. Na verdade, a gente não teve a noção de propor uma mudança radical para fazer tudo em jogos, tá? A gente pensou numa questão suplementar, ok? Como, por exemplo, uma introdução de uma aula, ou então um aprofundamento de uma aula, certo? A gente pensou numa forma suplementar aí de ensino. Verificar quais as percepções dos discentes quanto à gamificação, ou seja, qual a aceitação dos alunos em relação ao que a gente estava propondo, né, em relação aos jogos, e averiguar as dificuldades e predileções dos discentes com relação à disciplina de física. Com relação à metodologia, né, realmente, assim, a forma de aplicação que a gente teve durante essa pesquisa, durante esse projeto, né, a gente teve um caráter exploratório aí. A população foi uma amostra de discentes, né, alunos lá do IFRN Campus Parelhas. A gente tentou fazer uma comparação entre os grupos que a gente aplicou, certo? E a participação dos alunos foi por aceitação voluntária, né? Inclusive, isso é um ponto importante porque, assim, a gente não conseguiu atingir tantas pessoas, né, tantos discentes, porque era voluntário, foi em contraturno, eles não precisavam estar ali naquele momento, tem toda uma questão de se locomover da sua casa e tal, porque, como é interior, eles vêm de outras cidades, tá certo? Então, assim, mas, ao mesmo tempo, né, o fato de eu não aplicar nas turmas que eu estava dando aula, particularmente, eu acredito. Travou. Flávia, se você está aí com ele, avisa aí que falhou, tá? Ah, pronto. Pessoal, então, eu não sei nem o que a gente faz. A gente dá um tempinho para ver se ele consegue retornar, tá Foi? bom? Pronto. Vamos esperar uns minutinhos para ver se ele consegue retornar aqui, uns 5 minutinhos aqui. Aí, se não conseguir, se não der certo, aí a gente. Boa sugestão do Boniek, tá? A gente já pode, então, talvez ir pensando em algumas questões, essas coisas, assim, e já daria para ele estar chegando e, tá? As novas coisas têm disso também, tá certo? Ajudam muito, mas às vezes a gente fica meio que refém delas. Caiu, foi ele? Caiu Tá vendo? a dele. Pronto, ele está tentando voltar. Ótimo.
O Alu Douglas está perguntando os programas que a gente usa para simulação. Tá? O mais famoso, assim, eu acho que de todos é o FET, né? É o mais comum, assim, mas tem outros interessantes também, tá? Por exemplo, a Ludoteca da USP. Pronto, conseguiu voltar? Consegui voltar, foi mal aí, caiu aqui, cara, aí Não, mas avisou faz aqui, parte. valeu. Faz parte. Quando estava já no clímax, Foi. pronto. Mas Eu não sei onde foi que eu parei, na verdade, é onde vocês viram e tal. Se você puder me dizer. bota os slides lá que a gente avisa. Tá. Tava depois dos objetivos. Depois dos objetivos, né? Tá certo. Ok. Ok. Beleza. Ouvindo aí? Tá tudo certo agora? Pronto, Messias, você estava falando aí da questão dos voluntários, que era importante. Pelo menos. Isso. A gente achou que foi importante serem. Assim, eu não aplicar, né, a gente combinou de eu não aplicar nas turmas que eu estava dando aula, certo? Porque tem toda uma questão, né, de se vai passar, se não vai passar, e talvez isso influenciasse nas respostas que eles iam dar com relação ao pós-teste, tá certo? Então, assim, eu achei legal ser voluntários, embora eu não conseguia atingir tantas pessoas, né, na pesquisa, no projeto, tá certo? Então, as fases que a gente aplicou foi basicamente um questionário diagnóstico onde eles podiam dizer o que é que eles gostavam, o que eles não gostavam na disciplina, né, alguns pontos de melhoria, etc. Elaboração dos planos de ensino. Depois que a gente escolheu os jogos eletrônicos que a gente ia aplicar, a gente elaborou os planos. Aplicação de pré-teste para verificação de conhecimento anterior, né, deles com relação à física, até para a gente poder mensurar, né, o quanto eles aprenderam durante as oficinas. Separação dos grupos para execução das oficinas e depois aplicação de pós-teste, né, e análise de dados. No caso aí, a gente aplicou os pós-testes para mensurar a aprendizagem, mas também a gente queria saber sobre os jogos. Então a gente aplicou também um outro tipo de formulário para que eles pudessem analisar os jogos aí também. Outras oficinas, a gente utilizou aí em torno de 2 horas para cada turma que a gente pegou, tá? Em torno de 2 horas, um pouco mais, certo? Porque eu queria aplicar tudo de uma vez só, porque ele tinha uma dificuldade dos alunos estarem em outro momento, né, com a gente, devido a questões de locomoção e tudo mais, porque, em geral, os alunos não estavam na cidade, né, deles, eles moravam em outras cidades. Então, a gente quis aplicar assim, então demorou um pouco mais que o horário de uma aula convencional, tá certo? Então, um pouco mais de 2 horas cada oficina. E a gente aplicou em turmas de informática e de mineração. Né? Lá a gente tem curso técnico de informática e mineração, que a região lá é bem mineradora. E aí veio a primeira dificuldade na parte de elaboração, quando a gente estava pensando em quais jogos utilizar, né? A gente percebeu uma dificuldade, que é uma lacuna aí, é que nas principais plataformas digitais, tipo Play Store, Apple Store, Google também, encontram-se pouquíssimos jogos eletrônicos que se enquadravam no nosso objetivo. Né? A maior parte desses jogos que a gente encontrou, né, e já eram muito poucos, eram do tipo quiz, né? Perguntas e respostas, que não está bem dentro do conceito de gamificação que a gente queria utilizar, tá certo? Ou então a gente encontrou outros que só tangenciavam os conceitos da disciplina. Então não era interessante para a gente. A gente queria ver como gamificar conceitos, de fato, da física. E aí, o que é interessante, né, para uma turma de informática, isso foi bem legal, porque a gente conseguiu apontar para eles uma lacuna que eles poderiam suprir com o próprio curso deles, né, na fabricação de jogos. Infelizmente, como o projeto integrador ele tem um tempo bastante limitado, a gente não pôde chegar no passo de produção de jogos, né? Mas ficou aí, né, a lacuna que eles podem, de fato, preencher com a produção de jogos, né, interagindo com outros professores
e ver quais são as necessidades e gerar jogos na perspectiva da gamificação. Então, isso foi estranho a gente perceber que não existia, mas também legal perceber que a gente estava fornecendo a eles, né, um direcionamento até para a produção final aí de curso deles, tá certo? E aí, como a gente não encontrou, né, jogos de fato que você pudesse baixar e jogar, e como eu já conhecia, eu acho que muita gente conhece, a plataforma FET, né, da Universidade de Colorado, eu pesquisando nessa plataforma, eu descobri que existem alguns jogos, né, que tinham exatamente as características que a gente estava procurando, tá certo? Então, o primeiro jogo que a gente utilizou, tá, dentro dessa perspectiva de usar a gamificação, mas usar a gamificação de maneira eletrônica, tá? Então, a gente usou esse jogo aqui, que é o chamado módulo de pouso lunar. E eu frisei aqui em verde, para não me esquecer de dizer, que esse jogo é muito legal, é muito interessante, porque ele simula com precisão o movimento real do módulo lunar que foi utilizado aí pelo Neil Armstrong em 69, certo? Com relação a combustível, com relação a massa, impulso, todas essas variáveis no jogo, elas estão, bem, eles dizem, né, que é bem fiel ao que é na realidade. Então é bem interessante esse jogo, tá? E ele permite, por exemplo, você observar a velocidade, os vetores de velocidade, vetor aceleração, vetor força, tudo isso nesse jogo, tá? A ideia do jogo é você conseguir pousar, né, sem quebrar o módulo, né, antes do seu combustível se acabar. E aí tem outras coisas no jogo que você precisa fazer para ganhar pontuação e tal, mas você consegue acessar, né, as partes de visualização, de velocidade, visualização vetorialmente isso, tá certo? É bem interessante esse jogo mesmo. O outro jogo que a gente utilizou, né, também da plataforma FET Colorado, foi o hóquei no campo elétrico. Então, basicamente, você tem um disco aí que você tem um disco, esse em preto aí, ele é carregado positivamente, e nas caixinhas ali em vermelho e azul você tem cargas elétricas, tá? E você também consegue visualizar o campo elétrico, você consegue visualizar a resultante, tá certo? O que é bem interessante. E aí a ideia do jogo é você conseguir fazer o gol sem colidir com as barreiras, né? Apenas utilizando as forças elétricas aí para movimentar esse disco. É um jogo que tem fases, tá? Essa é a fase que eu estou apresentando aí, a fase mais complicada, e, sinceramente, eu nunca consegui resolver essa fase aí. É bem difícil, porque, assim, claro, se você fizer uma barreira com os prótons e os elétrons ali, você consegue fazer, mas a ideia é você fazer com a menor quantidade de cargas possível, tá certo? Então, é bem difícil esse nível aí que eu estou apresentando para vocês. É bem interessante jogar esse jogo, né? Os alunos ficaram bem empolgados com ele. E dá para você visualizar o campo elétrico, pelo menos você consegue mostrar a resultante e tudo mais, tá? E o terceiro jogo, que aí é um formato de quiz, só que ele permite que você vá aprendendo durante o jogo e depois você faz o quiz. É o jogo Monte um Átomo, também da plataforma FET Colorado. Então, todos esses 3 jogos que eu apresentei para vocês, eles são montados na fenomenologia física que você realmente apresenta ou tem que apresentar em sala de aula, né? E os fenômenos são bem fiéis ao que a gente tem, tá? Na realidade. Nesse caso aí, de Monte um Átomo, ele vai apresentar, por exemplo, a questão de íons, né? Como é que você tem, quanto de massa você tem, qual é a identidade daquele elemento pela tabela periódica, se ele é instável ou estável, até isso tem nesse jogo. É bem, bem legal também para você apresentar. E aí, depois que você faz essa construção dentro do próprio arquivo, né, você escolhe aí os jogos que você quer jogar, e aí você vai ganhando medalhas, se você vai acertando ou errando, né? Tem jogos diferentes aí para você escolher, todos num estilo meio quiz, tá? Perguntas e respostas, tá ok? Então, assim, esses 3 jogos a gente aplicou, tá?
e em que dinâmica a gente aplicou isso aí. O que aconteceu? Eu queria testar qual era a aceitação dos jogos em turmas diferentes e formas diferentes de aplicar os jogos. Como assim? Por exemplo, na turma do segundo ano de informática, eu apliquei apenas o jogo Módulo Lunar, certo? Na turma do terceiro ano de mineração, eu apliquei apenas o jogo Rock no Campo Elétrico. E no terceiro ano de informática, eu apliquei os 2 jogos mediados pelo terceiro jogo. Tá? Então, assim, eu apliquei em 2 turmas jogos diferentes, e em uma turma eu apliquei os 2 jogos e mais o quiz de Monte um Átomo. Okay? Então, eu fiz de formas diferentes para ver essa dinâmica, né? Qual seria a melhor forma de apresentar também, e qual jogo se adequava melhor ao que a gente estava propondo. Com relação aos métodos de avaliação, a gente inicialmente produziu o formulário eletrônico, né, para diagnosticar as dificuldades em física que os alunos tinham, a percepção dos discentes relacionados à física, a gente produziu testes, né, para determinar o conhecimento prévio e posterior à aplicação dos jogos, e a avaliação dos jogos, particularmente, a gente utilizou aí uma forma de avaliar proposta aí por o Savi e o Martins, que é basicamente você separar o jogo em 3 dimensões. A motivação é a primeira dimensão, que vai ter satisfação, confiança, relevância e atenção. Experiência do usuário, imersão, desafio, competência, divertimento, interação social. E aprendizagem, que está relacionada à aprendizagem de curto prazo. Ok? Então, a gente usou um formulário baseado nesse tipo de avaliação, que eles pudessem, né, expressar o que sentiram com o jogo em si. Ok? Muito bem. O perfil dos discentes que a gente aplicou, né, a gente estava pegando ali segundo ano, terceiro ano, então eles têm em torno, 39% já tinham em torno de 18 anos ou mais, tá? 76% deles cursavam informática, né? Eu peguei o curso de mineração também para verificar o que seria a aplicação num curso que não está ligado realmente para a área de informática. Então, eu quis também fazer essa avaliação. As percepções quanto à física, se você observar aí nesse gráfico em pizza, né, no diagnóstico que a gente fez, em torno de 18% disseram que gostavam das aulas conceituais, né, com quadro, slide. Em torno de 40% aí preferiam quando as aulas focavam em resolução de exercício, e 41% quando o professor levava experimentos para a sala de aula, tinha visualização, né, dos fenômenos. Então, foi esse diagnóstico aí. Teve muito mais coisas, mas para aqui eu só trouxe isso. Resultado dos pré-testes, aí você tem, na simbologia, né, o mais escuro aí, o verde escuro, entre 0 e 25 pontos no pré-teste. Tá? Esse pré-teste estava relacionado com conceitos da física que a gente normalmente aborda em sala de aula. 26 a 50, esse verde mais claro. 51 a 75, você tem esse azul mais claro, e entre 76 e 100, você tem esse roxo aí. Então, a gente tentou entender que de 51 a 100, né, você estaria na média ou acima da média, tá? Porque a gente estava se tratando de um pré-teste, né, que eles não tinham estudado nem nada para fazer. Então, você pode perceber que, tirando a turma 1, né, já a turma 2 já teve uma grande evidência aí de pessoas em torno da média ou acima dela. Os resultados dos pós-testes, né? Depois que a gente aplicou as oficinas, aplicou aqueles jogos, eles jogaram e tal, 24 participantes modificaram seus testes, né? A gente devolveu o pré-teste para que eles, se quisessem, modificar as suas respostas iniciais, né? Existiu uma variação aí de 10 a 75 pontos nessa nova resolução. A maioria conseguiu um acréscimo em torno de 15 pontos, tá?
e teve uma preferência pelo jogo hóquei no campo elétrico em detrimento do módulo lunar. E aí isso a gente entendeu, e é muito importante essa parte quando a gente está falando de gamificação, porque jogos que são muito difíceis, né, certo? Geram um certo desânimo, uma certa desmotivação. Então você tem que saber qual é o nível, né? E aí o que acontece? O jogo hóquei no campo elétrico, ele tem fases. Então mesmo que, por exemplo, eu nunca consegui terminar a terceira fase, mas as fases iniciais eu consegui. Então, assim, foi motivante fazer essas fases. Já o módulo lunar não tinha fases, ele já começava no nível hard, então, porque ele tem a tendência de simular realmente, né, o que aconteceu, tá? Então, a gente percebeu uma preferência por esse jogo em detrimento do módulo lunar lá. E uma coisa interessante que a alegação positiva de pelo menos 69% de que indicariam os jogos para colegas, né? E a afirmação positiva de pelo menos 65% que gostariam de utilizar em casa essas ferramentas novamente. Tá? Lembrando, né, esses jogos não são simplesmente jogos tipo videogame, eles têm um fundo muito de física mesmo. Né? Você visualiza as grandezas físicas dentro do jogo. Então, assim, é bem interessante você ter esse percentual querendo utilizar novamente essas ferramentas. O resultado de discussões com relação aos jogos, né, esse tipo de avaliação aí, ele, embora pareça meio confuso, né, mas ele está graduado aí de -2 a 2, onde -2 é discordância total com relação à afirmativa sobre o jogo, e 2 é concordância total. Então perceba que ele é meio estranho de se ver de primeira assim, mas perceba que você tem um preenchimento melhor da cor laranja e da cor roxa, né? Que é 1 e 2. 1 sendo concordância, 2 concordância total, e as afirmativas sempre eram positivas, tá certo? Então, se tá maior parte laranja e roxo aí, é porque as afirmativas eram que, sim, o jogo foi interessante, o jogo foi legal, e aí embaixo tem as dimensões, né? Tratadas, por satisfação, confiança, relevância e com relação à aprendizagem, que é o último ponto aí da avaliação, ok? Considerações finais aí com relação a essa aplicação, né? A gente conseguiu identificar a eficácia do uso, né, de gamificação e de metodologias alternativas para o processo de ensino. A aplicação de uma perspectiva fora do habitual para a física, contribuindo para a participação e motivação, de fato, após isso, a gente percebeu, por exemplo, os alunos vindo a gente perguntar coisas sobre física, sobre a utilização em outros momentos daquilo ali. Então, bem interessante essa parte. E o estabelecimento de parâmetros relacionados à questão de lacunas em relação ao processo de aprendizagem, de fato, com o diagnóstico que a gente fez. E aí, com relação a esse projeto, né, a gente publicou os resultados aí no workshop de informática na escola, que aconteceu lá em Brasília, né, no congresso lá em Brasília, agora em 2019. E depois disso, a gente recebeu o convite também de publicar isso como capítulo de livro, foi o que a gente fez, né, publicamos pela editora Poisson, na parte de prática docente. Então, foi bem legal ver que, além de funcionar, é um tema relevante, né, a ponto de ser convidado a ter essa publicidade dessa forma. Então, assim, embora a gamificação seja uma coisa que já se faz há um tempo, mas essa utilização de simuladores, né, que tem um contexto, de fato, da física dura aí, né, foi bem novo assim ainda, inclusive até porque, como eu já disse antes, a gente não encontrou muitos outros jogos que tivessem, né, uma base física tão bem estruturada para que fosse utilizado nessa perspectiva. Então, foi bem legal isso aí, perceber, né, que existe essa lacuna e que a gente pode trabalhar ainda mais com isso, tá? E aí eu agradeço a atenção de todos, né, e passo a palavra aí para Micaías. Obrigado a todos aí. Obrigado, Messias. Bem interessante aí o seu trabalho, suas atividades, tá? E nos dá outras possibilidades também para a gente fazer nas nossas salas de aula, tá bom? Então, vamos pensando nas perguntas, tal, mas agora, antes de a gente passar essas perguntas
para o Messias, vamos passar agora para o Luciano Cabral, tá? Para expor um pouquinho das experiências dele também, tá bom? Cabral, a palavra está contigo, tá? Vou botar os slides aqui. Tá, professor. Consegui aqui, vai dar certo. Ok, então, que bom. Olá, pessoal, boa noite. Sou Luciano Cabral, professor de Física. O professor já me apresentou aí, alguns já me conhecem, né? Tive aqui alguns probleminhas de energia, né? Mas acontece. E aí eu vou conseguir realizar, espero, né? Perfeitamente a apresentação aqui. Né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Quero agradecer o convite, professor Caías, né? A participação do professor Messias, né? Professor Boniek, professora Carla. E também vejo que tem grandes amigos aqui, tem Paulo, tem Ivanete, né? Grandes expoentes aí da física, né? Acho que eu vi que até o Caio Ramon também, muito bom. Só um minuto. Tá aparecendo já? Aqui não. Espera aí. Porque será? Quer que eu vá vendo por aqui, Cabral? Não, eu vou. Veja que eu vou ver se eu. Ó, tô aqui a tela inteira, só que não aparece aqui o meu slide, ó. Não em tela inteira? Sempre foi É uma janela. uma janela. Pronto. Tá aparecendo agora? Ora. Tá me ouvindo aí direitinho? Tudo bem. Perfeito. Pessoal, o professor pediu para me colocar minhas experiências aí, né, como professor. Sou professor de educação básica, eu trabalho com alunos do 9º ano, né, ensino médio, e também sou tutor, né, do SEAD, da UF, né, trabalho basicamente ali com a parte profissional do curso de Física, né. E aí eu coloquei aqui algumas questões, né, eu tenho só 30 minutos para você tentar ser rápido, né, eu fui um pouco prolixo em fazer aqui os slides, mas só fazendo aqui um esclarecimento aqui sobre essa questão de tecnologia, né, TIC, NTIC e TDIC, né. Então, basicamente, tecnologia é algo que a gente pode resumir assim, que é algo que satisfaça, né, as necessidades humanas. Então, é tudo que você imaginar que possa, a gente for pensar grosso modo, né, que possa facilitar a sua vida, é um tipo de tecnologia, né. Então, imagina aí, se não houvesse um garfo, né, eu já até falei isso anteriormente, se não houvesse uma faca, um garfo, uma colher, você ia comer com a mão, né, a gente ia viver no eterno capitão. Então, os talheres é um tipo de tecnologia, né, então aí vai, tem a tecnologia de informação e comunicação, né, que já é um pouco mais abrangente, eu citei jornal, televisão, tem as novas tecnologias de informação e comunicação, que eu citei como data show, notebook, né, que já tem essa característica de ser ali mais ou menos da década de 70 e 90, e tem essas mais recentes, né, que é a TDIC, que aí tem a ver a questão da lógica, né, do binário, né, você trabalhar com um e-mail, você permitir usar um aplicativo, né, são coisas digitais, assim, normalmente você não
não pega, né? Quem foi que já pegou no e-mail? Você já imprimiu o e-mail e mostrou alguma coisa, mas ninguém pega, ninguém vê passando o e-mail na sua frente, né? Então, e a questão da tecnologia também tem a ver com a geração, né? A gente como professor agora, né? Tem essas gerações, né? Tem a geração, tem a X, que é mais antiga, tem a Y, né? Eu vou só citar alguns detalhes dela, né? Que é mais ou menos aqui a boa parte do pessoal, né? É dessa geração, né? Que nasceu ali entre 80 e 2000, né? O pessoal já tem mais ideia da globalização, já conhece, já mexe no celular, no tablet, né? E tem já essa questão de informação mais rápida, né? O pessoal aqui, né, nossa maioria, nós somos imigrantes, né, na tecnologia, né? Nós crescemos, né, nascemos, não tinha toda essa tecnologia a nosso dispor, e nós fomos aprendendo, né? Um bom exemplo é toda essa situação, para a maioria dos professores, né, boa parte dele, tentar se adaptar a inúmeras tecnologias. Tanto você sabia mexer no WhatsApp, tudo, mas e aí, ó? Eu mesmo agora eu me enrolei aqui para poder compartilhar essa tela, né? E aí tem outras gerações, que é a geração Z, né, que aí é o pessoal já que nasceu ali de 90 a 2010, então boa parte dos nossos alunos são dessa geração. Então, geração Z tem a ver com os APA, né, essa questão de querer muita informação. Eu até achei que eu era dessa geração aí, porque eu passo canal de televisão aí, eu passo de um por um, é rápido, né? Mas não, é um pouco mais profunda essa ideia, né? Então, é o pessoal que tem a internet, basicamente, como fonte de informação, e como a gente percebe aí, né, hoje em dia, essa cultura do cancelamento, que aí são pessoas que têm como referência, basicamente, o quê? São os influenciadores digitais, são pessoas, né, que têm um canal no YouTube, no Instagram, Facebook hoje em dia nem mais tão usado, né, agora tem o TikTok aí, então são pessoas que influenciam as outras, né. E uma característica dessa geração é que elas dominam as TEDx, né? Elas estão na educação básica e normalmente elas sabem mais, né? Elas sabem mais das tecnologias que até seus professores, né? E por último tem a geração alfa aí, que quem já tem filho, né? Tá vendo aí, que nem a Charlezinha aí, são crianças que esses são nativos, né? Já nasceram, estão crescendo, sabendo utilizar esses recursos, né? Notebook, tablets. E eles são de 2010 para cá, né? Então, essa geração ainda não tem muitas informações, né? Mas, basicamente, eles são filhos do pessoal da geração X e Y, né? Então, depois dessa pequena contextualização, eu vou mostrar agora o que eu trabalhava com os alunos, né, antes da pandemia, né, onde poderia ter uma aglomeraçãozinha ali qualquer, né. Então, o meu primeiro contato, né, eu já estou há mais ou menos há uns 12 anos dando aula, e o meu primeiro contato utilizando sala de aula foi com a lousa digital, né, ali era um recurso que tinha no colégio, né, trabalhava aí em uma instituição filantrópica, já tinha esse recurso, estava aí meio abandonado, e eu curioso, eu vou começar a utilizar, né, então, vocês estão vendo aí, basicamente, como é que ela é, né, a estrutura, né, ali, o pessoal da UF tem a sala de instrumentação, tem uma lousa lá, digital, muitos colégios, né, do estado, geralmente não são utilizadas, os colégios particulares utilizam mais esse recurso, né. Então, você observa aí que a estrutura, basicamente, ela é um anteparo, né? E é isso aqui você pode mudar, né? Eu até tentei utilizar esse recurso aí para trazer os alunos, né? Para tentar interagir mais, mas tinha muita dificuldade, né? Porque não era, aí era no auditório, não era sala de aula. Então,
tinha que levar os alunos para ir, tinha que montar o data show, era uma confusão, né? Mas foi bem interessante. É um recurso que hoje em dia ainda são poucas escolas que têm, né? Mas foi até uma observação, o professor Micael, se for assistir uma aula minha, e ele até comentou que a gente acaba utilizando apenas 10% desse recurso, né? Eu mesmo, acho que eu cheguei a usar esses 10%, né? Mas é uma tecnologia que disponibiliza inúmeros recursos. Pois bem, aí eu fui começar a utilizar o celular. Sobe até 5% da gordura. Amanhã, 10h45 da noite. Não tem coração que aguente todo o romantismo. Pronto, Então, o que me levou a utilizar, pelo menos, o celular, foi a crise, né? A crise lá na instituição, nessa que eu trabalhava na época, né? Crise financeira que gerou a falta do papel, né? Não tinha mais papel. Eu dava aula para o terceiro ano, e aí estava em voga toda essa questão de trabalhar com tecnologia, utilizar um celular, e eu ainda assim, sem ter muito ideias, né, eu pensei, né, vamos utilizar esse celular deles aí, e vamos utilizar pelo menos o PDF, né? Qual era a ideia? Era no terceiro ano, iam fazer o Enem, tinha que resolver exercícios, questões, né, questão do Enem, e foi um recurso que eu tentei trazer para a sala de aula, né? Solicitei a autorização do colégio, tudo. Por aquilo que pareça, foi assim, nas turmas, né, do terceiro ano, foi o período que eles mais estavam concentrados, né? Só que depois eu percebi, né, vocês devem imaginar, que eles estavam usando o celular, mas acho que para várias coisas, menos para ler o PDF, né? Então eu acabei desistindo de utilizar esse recurso. Acho que foi inocência minha, né? Mas tudo bem, pelo menos começou aí. Pois bem, logo em seguida, comecei a ver outros recursos, né? Eu participei de uma especialização e uma das disciplinas de atividade que requisitou a gente utilizar um vídeo, né? Produzir um vídeo, agora eu não estou me lembrando se foi o professor Bonier que passou essa atividade aí, agora tudo me veio à cabeça, fiquei na dúvida. E aí eu produzi até um vídeo, né? E aí eu comecei a trazer para a sala de aula, né? Então, basicamente, essa atividade, né? Eu trabalhava com equipes com 3 componentes, né? Era um vídeo que não poderia ser nem muito curto, nem muito grande, né? Porque depois a gente ia expor em sala de aula. Então, no máximo era de 3 a 5 minutos, né? De forma que eles tinham que fazer uma apresentação do tema abordado, de maneira que, ao final, tinha que ter algum experimento, né? Tinha que ter algum experimento ao final. E aí, o que tinha que se observar, né? Esses critérios aqui, eu tomei como base, aqui foi o professor João Marcelo, que já está até aqui hoje, né? Que ele enviou uns vídeos para me analisar, né? Então, foi algo mais que me motivou a utilizar. Que é a questão da criatividade, né? A questão da qualidade, a questão do engajamento, né? Então, você observa aqui que aqui temos, em cima, temos alunos que estão no segundo ano, né, do ensino médio, estão trabalhando aqui com a câmera escura. No caso, eles tinham que produzir uma câmera escura, tentar mostrar alguma imagem. E aqui nós temos um aluno do primeiro ano do ensino médio que está falando das leis de Newton, né? Então, aí é bom que você pode utilizar nas 3 séries do ensino fundamental, como você queira, né? Eu trouxe aqui até um vídeo, né? Aqueles já são todos de maiores, né? Esses alunos, é um vídeo de 2015, se não me engano. Eu vou passar aqui só um pouquinho, não sei se vocês vão conseguir visualizar, né? Para ver qual é o resultado. Bom dia, galera. A gente vai fazer aqui, tentar pelo menos fazer a nossa câmera. Tá tudo certo, né? Como a gente vai fazer isso?
para o que vai precisar para a gente poder fazer essa câmera dele. A gente precisa de uma cartolina, uma caixa de sapato de preferência massa de meia, uma lente de colo e uma faca, tesoura. Beleza, já é isso. Você tá uma mãozinha pra dentro da caixa. Lá. Não, é mãozinha não, é só a caixa. Pronto, eu botei só, acho que já dá para ter uma ideia, senão a gente vai chegar aqui, vai ficar muito tarde, né? Então, eles finalizaram, foi bem, você observar, ficou bem criativo, né? A ideia, justamente, é essa, utilizar a criatividade. Tem 2 desses rapazes aí que, hoje em dia, eles trabalham com essa área de publicidade, né? E aí, a gente continuou tentando utilizar o celular, né? Em sala de aula, né? Então, essa mesma turma, agora já no 3º ano, né, eles fizeram um outro tipo de vídeo, né? Normalmente, até o ano passado, né, o Enem era ali mais ou menos em novembro, né? Então, após o Enem, os alunos do 3º ano, eles ficam um pouco, assim, desmotivados, né, a fazer qualquer tipo de atividade, né? Então, normalmente, o que eu passo para eles fazerem um jornal, né? Um jornal também, e agora já com um pouco maior tempo, né, de 5 a 10 minutos, uma equipe também maior, para poder falar sobre algum tema que eu deixo a critério deles, né, a gente conversa, vê algo que é interessante. Esse também era um vídeo bastante interessante, bem editado, mas ele é muito grande e não era interessante passar aqui. Então, observe que inicialmente, era só para ler PDF, agora eu já estou utilizando o celular para utilizar para produzir vídeo, né? E aqui foi uma outra situação que eu tentei trabalhar de uma maneira interdisciplinar, né? No caso, com a professor de artes, mas não deu muito certo, né? Assim, mas mesmo assim, houve um problema lá não conseguimos entrar em acordo, eu acabei fazendo atividade mesmo assim, né? Vocês estão vendo aí, visualizando, os alunos estão trabalhando essa questão de ilusão de óptica, né? É algo bem lúdico, né? É feito uma exposição, né? Eles têm que fazer, eles ficam abertos, né? Pode fazer no colégio, em outro local, então de uma maneira que a gente tenta trazer para eles, né, a física, como é no dia a dia, que às vezes são algumas coisas que eles fazem, né, e até aquela questão, né, que o professor Bonet comenta bem, né, trabalha, né, então, professor Genetique, né, física também é cultura, né, então, quem é que nunca fez uma foto dessa daí? Então, às vezes os alunos, eles têm um pouco de aversão, né, toda essa situação, porque tem que se expor, né? Mas, às vezes, aqueles que são mais contrários, que estão mais avessos, é que acabam fazendo os melhores trabalhos, né? Melhores atividades. Então, essa exposição de foto sempre bem recebida, né? Assim, após, né? Quando eles veem o resultado, né? Depois eles são elogiados, que a gente deixa no pátio ou no corredor, depois tem gente que pede até esses cartazes para levar, né? Então, é outra situação, a gente vai vendo, utilizando o celular em outra perspectiva, né? E aqui também tem um vídeo, né? E eu estamos usando o celular aqui para produzir um holograma, né? Holograma do celular, observe que ele está entre aspas, né? Porque esse holograma aí que é utilizado não é um holograma em si, né?
Ele está utilizando basicamente a questão da reflexão, né? Vou mostrar aqui o vídeo aqui. Esse vídeo é a ideia inicial dessa atividade foi trabalhar com alunos do 9º ano, né? Já que é algo também bem lúdico, bem interessante. Na turma em questão, que me motivou era uma aluna que era muito interessada em física, né? Gostava, e eu trouxe essa atividade, né, com material lá para eles fazerem. O engraçado é que, de todos da turma, o que menos gostou foi justamente a aluna em questão, né? Que ela queria fazer engenharia e tudo. Não, eu vou levar, que deve ser interessante. Vamos lá, também vou mostrar só uma pequena parte aqui. Eu botei o link no grupo. Quer chamar, não? Estou chamando aí, tá cobrando aí. Pronto, é curtinho mesmo, ok? Deixa eu continuar, porque senão não vai dar o tempo. Ok. Agora aqui já estou utilizando alguns aplicativos, né? Esse aplicativo é o Everest Circuit, né? Ele é utilizado para montar circuito, né? Então você observa, eu trouxe aqui algumas 2 GIFs, né? Que mostram o potencial que esse aplicativo tem. Ele é extremamente interessante. Dá para o aluno visualizar, né? Todos esses circuitos que são, por exemplo, utilizados no Enem, que trazem no livro. Qual é a problemática dele? Ele tem uma partezinha ali, ele disponibiliza um período, né, um curto período como gratuito, né? Mas mesmo assim, ele não deixa você utilizar produzir um circuito mais complexo. Então, o grande problema foi esse, né? Ele é pago, acho que está em torno de R$50, né? E aí, tá aqui, eu consegui utilizar com os alunos, né? Você percebe aí que eles conseguiram montar o circuito em questão, né? Consegue visualizar, né? Mas também que foi, já que foi em sala de aula, foi o primeiro momento que eu consegui observar as limitações que os estudantes têm, né? Então, um não tem celular, outro pai não permite trazer o celular, ou às vezes nem tem o celular. O celular não consegue, não tem a capacidade de baixar, não tem internet em casa. Então, foi aqui que eu vi as primeiras limitações que nossos estudantes têm, né? Mas foi muito interessante, né? Então, aí quando a gente vai trabalhar com as questões do Enem, né, para conseguir verificar se todos as informações, né, se foi realmente mediado, se foi internalizado, eu consegui perceber que eles respondiam as questões com uma facilidade, né, muito maior. Né? Então, essa atividade foi também uma das melhores que eu fiz, né? Eu tive o trabalho, tive a dificuldade, toda essa questão, né? Mas o resultado foi muito bom, né? Outro também que eu utilizei foi o quiz, né? Que aí ele trabalha a questão da gamificação, que o professor Messias até comentou, né? Só que esse aplicativo, né? Muito interessante, né? Ele é gratuito, né? Então você observa aqui que você pode colocar as questões, né? Tem as respostas, né? Você permite que o aluno ele tenha um avatar, né? Só que o professor comentou alguns, né? Tem alguns autores já elencaram cerca de 11 características que um jogo gamificado pode ter, né? Mas aí não é necessário ter todas essas características para ser um jogo gamificado, né? E nem também, né, como o professor Messias tinha comentado anteriormente, é necessário ser algo eletrônico, né? Um jogo de cartas, você pode trabalhar a gamificação, né? Você pode gamificar até a sua aula toda em si, né? Tem alguns autores que já realizaram isso. Então, a ideia é o que é? Tem o aluno, ele tem um avatar, né? Você cria uma turma, né? Você previamente produz todas as questões, e aí os alunos entram, cada um com seu avatar, com seu nome,
e aí quando inicia, para cada questão tem um tempo, né? Tem a barrazinha, essa barra ela vai diminuindo, né? E tem toda aquela questão da competitividade e tudo, né? Então, na sala fica um projetor, né? Projetando aqui essa tela que está mostrando quem está na frente, quem tá acertando, quem está errando mais. E tem toda aquela animação, né? Infelizmente, esse aqui não deu certo. Eu apliquei ele e não deu certo. Por quê? Porque precisa de ter a internet, né? Ter o acesso à internet. Né? Na escola em questão, esse aí eu já utilizei no ano passado, eu consegui ainda pegar 3 redes para a turma em questão, ainda liberei a minha internet, e mesmo assim não consegui, não deu certo, não foi uma atividade que, no final das contas, eu me dei como satisfeito, né? Foi interessante, né? Todos os alunos gostaram e tudo, mas não foi o ideal, não atingi o objetivo, né? Esse aqui é apenas um dos vários que tem, né? Na minha escola, né, tem a professora Ana, que ela é fera nisso daí, nesses jogos. Pois bem, e aí também já me enveredei com o Arduino, né? No caso aqui, o Arduino, o professor Paulo aí é fera no Arduino, e utilizei a ideia do forno solar, que o professor Jones, né, que você está aqui também, utilizou como produto, né, educacional dele, né, do mestrado. Então, a ideia, então, você já, a turma deve ter usado, um ou outro usado esse forno solar, sabe que ele acaba, por exemplo, ele pode ressecar uma maçã, um tomate, o aluno consegue verificar isso. Qual era a ideia aí? Com o Arduino, a gente conseguir determinar qual a temperatura que iria atingir lá dentro, né? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar, mas nesse dia, que aí já era novembro, já não estava tão alta a temperatura, infelizmente nesse dia, depois de tanto tempo estando lá na sala quente, esse dia não estava tão quente. E ele atingiu ainda, após alguns minutos, né, a temperatura de 55 graus Celsius, né? Então, aqui a gente fez o programinha, tudo, né, a montagem, foi os alunos que montaram, deu um trabalho danado. Né? Aqui ele marcava a temperatura instantânea, a mínima e a máxima, né? Infelizmente, a foto não está favorecendo. Mas foi muito interessante também. Bem, e aí, deixa eu acelerar, o Google Sala de Aula eu já utilizava em algumas escolas, né? Desse ano, comecei já utilizando, né? Qual é aqui a curiosidade, né? É que muitos alunos, eles, devido àqueles problemas, eles acabam não entrando, ingressando, né? Então, antes da pandemia, essas turmas aí, aqui tinha 5 alunos, né? E era o quê? Eu colocava algum material, o líder da turma pegava e repassava, né? Qual era a ideia aí? Era de eu não dar o meu WhatsApp, né? Assim, eu tenho uma característica minha, eu acho que o contato do aluno, assim, fica melhor pelo esse aplicativo aí, né? Mas essa minha ideia aí, acho que foi por água abaixo, né? Meses depois. Tudo bem, vamos continuar. Aí vem as atividades, né? Durante a pandemia. Então, coloquei essa chargezinha aí, né? Tentando mostrar um pouco da realidade, né? Mas eu acho que no primeiro momento, essa segunda parte até que se encaixa, né? Mas as dificuldades ainda são grandes. Pronto, só um minutinho que o arquivo foi grande, eu tive que dividir em 2. Só um minuto. Estão entendendo aí? Vamos lá. A parte 2, né? Pronto. Então, o que a gente mais teve, todo professor, foi preocupação. Né? Acredito aí que todos tiveram preocupação
No primeiro momento foi um pequeno períodozinho de férias ali, né? O pessoal até descansou um pouco, mas depois vem, e aí, como é que vai para fazer? Né? Então, a maioria dos professores viraram YouTube, né? Eu até achei, coloquei kit YouTube porque eu achei, pesquisando na internet, eu achei aí, estão vendendo kit YouTube, né? Então, muitos professores tiveram que se adequar, comprar todos esses equipamentos, né? Então, além do tripé, tiveram que tem esse tripé aí que tem essa câmera, ela tem essa luminária aqui que melhora a iluminação, né? A gente teve que se atentar a isso, né? Para melhorar a nossa imagem, tudo. Né? Teve que comprar microfone de lapela, né? Então, alguns professores, né, tiveram que comprar, ou quiseram comprar um microfone de melhor qualidade. No caso, eu tive só que arrumar mais uma luminariazinha aí. Eu utilizei o meu notebook mesmo, o microfone dele e a câmera dele, e só peguei mais uma luminária que era da minha irmã, que estava aqui, eu usei com as duas. Né? Então, eu uso duas. Uma de um lado e uma do outro, para melhorar um pouco a minha imagem. Pois bem, e aí a outra preocupação foi como gravar as aulas, né? No caso, o primeiro que eu peguei aqui foi esse Ocam, né? Então, é de graça, né? A ideia é essa, vão atrás de programas gratuitos, né? E é interessante, né? Então, ele não deixava marca d'água, tudo, mas eu achei ele muito simplório. Não foi muito para frente, né? Eu não cheguei a gravar nenhuma aula com ele. Depois, comecei a utilizar o OBS Studio, né? Também eu acho bem mais completo, né? Você pode colocar aqui as cenas, né? Como ele mostra aqui, você pode botar a tela do notebook, você pode botar uma telazinha menor aqui ou em cima da sua webcam e pode aparecer, né? Aí, como particularmente eu não coloco muito a minha imagem, né? E porque também eu achei que o arquivo muito grande, né? As minhas gravações ficavam muito grandes com ele, eu não utilizei. Mas é muito interessante, muitos professores usam ele. Né? Lembrando que eu vou passar aqui alguns dos materiais que eu cheguei a utilizar. Né? Existem outros, inúmeros, né? Possivelmente melhores, né? Deve ser dos que eu uso, né? Mas aqui foram os que eu cheguei a utilizar, né? O que eu usei por muito tempo foi a PowerSoft, né? Tentei aqui mostrar aqui como é que ele funciona. Também simples, né? Aqui a telazinha dele, você faz uma breve configuração, aí quando você inicia, ele apenas aparece a imagem, daqui tá, ele conta, né? 3, 2, 1 e começa, né? Você só vai saber que está gravando, porque vai aparecer o microfone aqui. E aí depois aparece de novo, quando você finaliza, o arquivo que você produziu, né? Esse foi o que eu mais utilizei até agora. Gostei muito, mas eu comecei a ter muitos problemas durante a gravação. Né? Então, eu gravava, estava ok, estava bom, mas quando eu ia postar, dava problema. Tinha que gravar de novo. Né? Deixei de mão. Aí eu fui para o Zoom, né? E aí eu uso o Zoom como o meu gravador de tela. Até agora está dando tudo certo. Todo mundo conhece. Hoje em dia, todo mundo já conhece o Zoom, né? Então, para ele, está dando super certo até agora. Pois bem. Editores, né, de vídeo. Então, inicialmente, tinha aquele problema, como eu comentei inicialmente, com a PowerSoft, dava um problema, geralmente era no final, eu acabava gravando de novo, né? Aí eu fui descobrir esse editor de vídeo, ele é o Fox, do Windows, né? Foi até o professor Micael que comentou comigo. Ele é bem simples, mas ele atende as minhas necessidades, né? Depois que eu comecei a utilizar o Zoom, não tive muitos problemas, então eu só tiro uma partezinha ou outra, né? Vamos lá. Aí eu vou indicar aqui, né, conversando com alguns outros professores, né, o Severino me indicou, tem o Shortcut e o Sony Vegas, né? Eu nunca utilizei nenhum, mas é boa indicação para alguém
queira utilizar. A gente percebe que eles são bem mais sofisticados, né, que o Photos, né, do Windows, né? Fica aí a critério de vocês, né? Então, dando continuidade, aí sim, aí o que é que a gente está utilizando, o que, é que eu estou utilizando aí, né? Então, alguns recursos que eu utilizo ainda são os mesmos que a gente utilizava lá, né? Não cheguei a citar o PowerPoint antes, né? Acho que nem precisava. E a gente fica procurando mecanismos para chamar a atenção do aluno, né? Para tentar fazer com que ele se interesse pela aula. Então, por exemplo, tem esse videozinho aqui, muitos já viram, né? Com certeza. O efeitozinho da corrente elétrica aqui, que infelizmente aconteceu com este senhor aqui, né? Então, aí é um videozinho, uma gifzinha que eu botei, né? Aí outros gifs mais menorzinhos, né? Mas que tentam passar a informação, tentam de alguma maneira trazer a atenção do aluno, tentam deixar mais interessante a aula, né? Sabemos que a física não é a disciplina mais adorada, né? Infelizmente. Mesmo sendo tão bela como ela é. Outro aqui também que a gente utiliza bastante, o PhET, né? Simulador, e o mais conhecido, né? Estava vendo até discussão aí no antes, é o PhET, é o que eu mais utilizo também. Aqui é uma gifzinha mostrando, né? Só que quando eu utilizo o PhET, eu acabo dedicando uma aula mais para ele, então um momento, porque a gente pode produzir algum circuito e tal, então, como ele acaba acarretando, né, para usar ele, basta um pouco mais de tempo, né, você não vai só passar por cima, né, só mostrar, eu deixo uma aula para trabalhar com ele, né, com simuladores. Esse aqui é só um dos exemplos, né. E aí, vem outra questão também, né, como utilizar a aula, né. Como você ter o seu quadro branco, que agora o nosso quadro branco são alguns aplicativos, né? No caso, esse aqui é o da Microsoft, né? O Whiteboard, né? Muito bom, muito interessante. Você observa aqui alguns recursos que ele tem aqui, né? Só que eu prefiro o PowerPoint, né? Vez ou outra, a gente sempre utilizava durante as aulas, né? Presenciais. Agora ele, eu acredito que para a maioria também, é utilizado mais ainda, né? É a nossa lousa, é o PowerPoint, né? Só que aparece um pequeno probleminha aí, que deve ter aparecido também para muita gente. Nós somos de física, tem que ter algum cálculo uma hora ou outra, né? Para não dizer que é a maior parte do tempo, né? E aí, como é que você vai fazer? Aqui tem duas situações que eu tentei, né, que eu utilizei, né, aqui ainda utilizando, essa primeira imagem aqui, utilizando um slide, né, que tinha um site do governo da Secretaria de Educação de Pernambuco, disponibilizou um site com vários slides, né, aquilo que foi salvação de muita gente. Por sinal, ele até está fora do ar. Então, isso aqui eu tirei de lá, fiz algumas alterações, né, mas na hora da aula, né, você tem que fazer as explicações para os alunos e aí você sente uma certa dificuldade, né? Aqui já foi um que eu já comecei, já os meus mesmo, tentei fazer uma coisa diferenciada, mas aí acarreta o quê? Tempo, né? Você precisa de tempo, né? Se você tem 3 turmas, trabalha com 3 séries diferentes, você não tem tempo para fazer isso. Aí veio aquela que eu acho que é a salvação da maioria dos professores, né? A mesa digitalizadora. Essa aqui é a minha, bem simplesinha, né? Da marca Wacom. Tem outros, de outras marcas, né? Até mais barata. Mas eu acho que essa acabou sendo a mais adquirida, né? Tão tal que houve aí um boom, né? No preço dela, né? Aquela questão da oferta e da procura, né? Então, eu lembro dela antigamente, de R$200, né? 199. E eu já achei um dia desse, né, olhando por curiosidade, por 599, né, para ver como a procura foi grande. O sinal ela está até de promoção ainda, esses dias eu vi. E aí,
tá aí, né? Se eu não me engano, aqui foi a primeira questão que eu fiz utilizando a mesa. Olha o meu 6 aqui, como é que tá. Triste, né? Mas aí ele vai melhorando com o tempo, né? Uma coisa que todo mundo percebe é que, se você tem uma letra feia, a mesa digitalizadora não vai melhorar a sua letra, ela vai continuar sendo feia do mesmo jeito. Vocês percebem aí que a minha continua sendo feia. Pois bem, né? E aí a gente começa utilizando, né? Permite uma desenvoltura, depois você vai aprendendo a fazer até uma linha reta melhor, né? Só que aí eu tive outro problema, né? Esse fundo aqui, quem percebe tem essa parte finalzinha aqui, a imagem já não é tão legal. E aí, né, a gente vai se adaptando, a gente vai evoluindo, é tudo um processo. Comecei a utilizar essa estrutura aqui, né? Fica bem melhor de você trabalhar, né? Eu deixei o fundo branco e coloquei só uma pequena partezinha para trabalhar, né? E aí, voltando ao PowerPoint, né? Ele e as suas facilidades, né? Por exemplo, você tem aqui a lupazinha, você pode vir aqui em um ponto e apertar, né? Sai. Espera aí. Para ver esse problema. Opa. Pronto. Né? Tem a lupazinha. Tem aqui, ó, tem o apontador que você pode utilizar, um recurso extremamente interessante, importante. Você tem aqui o marca-texto, você pode vir marcar algum setorzinho que você achar interessante, né? E tem a caneta, né? E você tem aqui a série de cores que você pode utilizar, você pode escrever, querer fazer algum circuito, né? E a própria canetinha aqui, ela oferta uma borracha, né? Então, isso aqui é uma mão na roda, né? Facilita demais. Né? E aí a outra também, que aqui virou a sala, né? Perceba que eu tenho dois tipos de aulas, né? Eu tenho uma que a atividade é síncrona e outra que é assíncrona, né? No caso, quando estou usando o Google Meet ou o Zoom para dar aula, né? Nós estamos fazendo atividade síncrona e assíncrona quando eu gravo e posto, os alunos visualizarem depois, né? Então aqui é um recurso, né? Lembrando que vocês já sabem, isso aqui tudo é novidade, né? Estou só expondo aqui os recursos que eu estou utilizando agora, e vocês também, com certeza, né? Então, nós temos o Meet, aí, muito bom, por sinal. Infelizmente, para gravar, você tem que ter uma conta, né? Que nem a conta da UF, né? Você tem que pegar um e-mail... Deu branco agora aqui, né? Mas você tem que ter o e-mailzinho da UF, né? Mas você consegue trabalhar com várias pessoas e não tem muito problema com a questão de tempo, né? Diferente do Zoom, né? Que, de certa forma, para as escolas foi até bom, já que geralmente a aula é 50 minutos, ele permite que você produza, fique durante 40 minutos, né? Com 3 ou mais participantes, né? Então, aqui é como eu faço quando você tem uma atividade síncrona, né? Então, vez por outra, você tem que pedir para os alunos ligarem a câmera, né? Que eu cobri a imagem deles, para ver se eles estão lá mesmo, se estão na cama, se estão guardados, né? São pedidos da coordenação, da direção, né? E o Zoom é esse, né? É de graça, mas você só tem 40 minutos, né? Para você utilizar para mais de 3 participantes, mas é excelente. Ele também tem aqui um quadro branco, mas eu não acho interessante. Eu prefiro continuar utilizando o PowerPoint, né? Aqui é outra ferramenta, né? No caso, o canal, que eu estou utilizando, né? Peço desculpa aqui, acabei de ver que está montando uma câmera, né? Uma câmera escura. É um erro, tá aqui aquele vídeo, conversei com os alunos, eles me permitiram, né? Aqui foi o vídeo, né, que eu produzi lá na especialização. Curiosidade, este é o segundo vídeo mais visualizado. Tem 21 mil visualizações, né? Eu achei que agora ia até começar a ganhar algum dinheiro com o YouTube, né? Mas o YouTube tem alguns critérios, né? Você tem que ter customizar o seu canal, né? Tem que colocar
colocar o nome, colocar uma figura, né? Já fiz a atualização, com a capa, uma série de critérios. Você tem que ter mais de 100 inscritos, e você tem que ter mais de 1.000 visualizações, né? Parece que você ganha a cada 1.000 visualizações. Ok. Então, esse é meu canal. Depois que quiser ir lá se inscrever, você vai ver esses vídeos aqui, mas lá tem mais vídeos, né? Só que aí vem outro critério, né? Como a gente trabalha com aluno, de vez por outro, aparece a voz de algum aluno, a imagem de algum aluno, eles não podem ficar abertos ao público, né? Tem que ficar indisponível, né? De maneira que só quem tenha o link, né, que pode visualizar, né? E aí, outro recurso que eu estou tentando utilizar agora durante a pandemia, foi utilizar as redes sociais, aplicativos, né? Então, aqui é um vídeo que uma aluna fez, né, usando o TikTok. Com certeza você já ouviu falar que a panela de pressão explodiu para até mesmo iniciar. Pois bem, eu vou te mostrar 2 fatores que levam a panela de pressão a explodir. A válvula de segurança, esse botãozinho que fica ao lado do início do botão, ele controla a pressão da panela. O não funcionamento dessas válvulas é o principal motivo que faz que as panelas de pressão explodem. Então, existe ele ficar funcionando corretamente. A válvula tem que estar soltando fumaça e fazendo barulho. Outro fator é encher a panela com mais de 2/3 de alimento ou água. A quantidade da água e alimento dentro da panela de pressão não pode ultrapassar de 2/3 da capacidade máxima da panela de pressão. Esse excesso pode provocar um entupimento das válvulas e fazer com que a panela exploda, sem produzir o chiado característico do cozimento. O ideal é sempre seguir as recomendações dos fabricantes. É isso. Obrigada pela atenção. Olha, pessoal, aí você olhar lá no Instagram, no TikTok, eu não tenho TikTok, né? Particularmente eu não quero ter, espero que eu não seja obrigado a ter. Mas lá os alunos, assim, as pessoas que fazem esse tipo de vídeo, elas aparecem, tudo, né? Então a ideia seria basicamente essa, o aluno aparecer, aí falar de algum tema, de física, né, e tudo. Só que aí você percebeu que ela não apareceu em nenhum momento, né? Então, assim, por ser algo que envolva, não sei, assim, a escola, né, essa questão da adolescência, eles não ficam muito à vontade em aparecer. Até para colocar, para expor na rede social, ela colocou só para os melhores amigos. Eu acho que nesse dia ela me deixou apenas como o melhor amigo dela, para me ver, né? E não apareceu, né? Outros alunos disseram que nem ia fazer, porque não queriam dar, por exemplo, mídia para a escola, né? Vai parte de cada um, né? Mas a ideia qual é? Aquela ainda, de você tentar trazer novos mecanismos, né? Para a aula, tentar sair dessa questão que antigamente você usar o celular era novidade, né? A questão é que agora a sala de aula é o celular. Então, a gente ainda tem que procurar novos mecanismos, novas maneiras de tentar mediar esse conteúdo, tentar fazer com que eles internalizem todo esse conhecimento, né? Então, eu já consegui que alguns alunos fizessem, mas não foi a maioria, né? Pois bem, e aí veio o bendito WhatsApp, né, que eu relutei inicialmente em não utilizar com os alunos. Eu acabei entrando num grupo com, por exemplo, esse grupo que tem quase 200 alunos, né? E aí você tem todo no caso eu utilizo, né, critério para você colocar as informações. Então, eu utilizo mais ou menos aqui esse formato, que eu vou usar aqui, voltar a usar, algumas informações básicas, a data, né, o roteiro, o link, e ainda vou fornecer, por exemplo, o PDF, né? Aquele PDF lá, inicialmente, que era para os alunos assistir, hoje em dia eles estão recebendo, porque os slides respondidos e tudo, né? E aí tem outros problemas que, por exemplo, os alunos, agora que tem o seu contato, eles querem falar com você, até
3 horas da manhã, uma vez me mandou a mensagem, né? Particularmente, eu não respondo, só respondo no horário comercial, né? Mas é a critério de cada um. Pois bem, e aí, já está finalizando, né? O G Suite, que ele está sendo também fundamental, né? Então, aqui está a turma lá do Google Sala de Aula, né? Então, aqui é a visão do professor, tem um mural, que expõe aqui tudo que é colocado, né? Aqui são as 4 turmas, né? Então, tem atividade, pessoas e as notas, né? Legal. Só observação, o problema aqui de ter todos os professores, de ter todos os alunos, é que a caixa de e-mail, ela fica abarrotada, né? Eu não utilizei meu e-mail pessoal, nem profissional. É um que eu já utilizava para recurso, para receber alguma tarefa de algum aluno, né? Sempre evitando utilizar o WhatsApp, né? Mas não deu. E aqui já o meu tópico, né? Tem os tópicos de todas as áreas. A minha tem essa aqui, né? Essa aqui foi a última que eu postei. Então, basicamente, aqui é como aparece para o aluno, né? Eles fazem um comentário aqui, né? Tem até algumas questões que os alunos colocam aqui o nome para ser como se fosse a frequência, né? Então, é algo ainda que tem que ser debatido, né? Sobre isso daí. E quando eu passo atividade, né? Ela tem que ser assíncrona, né? No caso, a gente vai usar o quê? Para produzir alguma atividade, alguma prova? O G Suite, né? Desculpa, aliás, o Forms, né? Ou o formulário, né? Que você produz as provas, né? Tá aí, né? E aí você pode fazer como você achar melhor, né? Você pode botar para questões aleatórias, você pode, aleatórias não, elas podem aparecer assim, não na ordem que você colocou, né? Em uma ordem aleatória, as alternativas também, né? Essa que foi a primeira atividade que eu passei, né? Até então não utilizava o Forms para resolver trabalho, sempre para uma pesquisa ou outra, mas no caso não interessava o nome de quem estivesse fazendo, né? Respondendo. E aí eu coloquei o e-mail, né? E aí, depois, para eu descobrir quem é dos alunos que era dono daqueles e-mails, foi um trabalho, mas foi um aprendizado, né? Depois nunca mais esqueci de solicitar o nome deles e a turma também, né? E aqui a questão da parte das respostas, né? O formulário lhe dá gráficos, dá todas as respostas, você pode depois gerar uma planilha, né, para poder trabalhar melhor, visualizar melhor todo o trabalho que foi realizado, né? Seria a devolutiva, né, dos alunos. Né? Pronto, deixa eu ver aqui. Sim, aí aqui é como como é mostrar atividades, né, esse setor de atividades. Então, tá aqui, foi enviado para os alunos, essa aqui é a quantidade que foi entregue, né? Eles enviam, né? Aqui não é o mesmo mecanismo que eles visualizam, né? Então, lá tem um localzinho para eles mandar, né, upar o arquivo. E depois, a gente visualiza assim, né? Tá aqui todos os trabalhos. Então, ele diz quando foi devolvido, como eu posso estipular o horário que é para ser apresentado aos alunos, né? Posso botar para amanhã, para a semana que vem, né? Isso utilizando o Google Agenda, né? Que é um recurso extraordinário. E aí também você pode definir a data limite, né? O horário limite de resolver, de eles entregarem. Né? Então, ele vai acusar qual aluno que entregou após aquele horário, né? Então, aqui eu posso colocar o status só para quem devolveu, né? Então, quem devolveu em atraso. Aqui eu deixei normal, né? Em ordem alfabética, só não coloquei o nome do pessoal. Tá acabando. Então, pessoal, obrigado, né? Então, aqui é o meu canal lá do YouTube. Eu até coloquei hoje para ver, o dia desse tinha lá, apareceu do Luciano Cabral, né? Mas todos só com N, o meu é com 2 N, né? Quem quiser lá entrar e se inscrever, aqui é minha rede social, né? O Instagram, e aqui é meu e-mail, ok? Obrigado aí por tudo.